Fala galera, aqui é o Matheus do Amizade Crime Histórica e hoje nós estamos aqui com um vídeo de react. Vamos reagir ao canal Área Secreta, o vídeo Cortando Coisas com Espada de Verdade. Bem, sem enrolações, vamos direto pro vídeo. Porque a gente vai testar armas medievais. E pra começar, galera, eu peguei aqui, pra estrear a nossa série, uma legítima espada medieval. Não, essa espada daqui não é nenhuma legítima espada medieval, isso daqui é a espada do filme de Senhor dos Anéis, uma réplica provavelmente feita de aço inox, inclusive, claramente não é uma espada legítima. Vamos ver o que ele vai fazer com essa réplica que nós chamamos comumente de wall hanger, né? A espada que é feita para você pendurar na parede, não é feita para você usar. Mas vamos ver o que ele vai fazer com essa espada. Olha só isso aqui, ela é totalmente de aço, inclusive eu acho até que ela é baseada em um modelo do Senhor dos Anéis, porque tem aqui no carro... O cara diz que ela é baseada no modelo de Seus Anéis e fala que é uma legítima espada medieval. Eu não sei se ele está sendo só desonesto, se ele está sendo ingênuo, o que ele está sendo aí. Mas ele fala que é uma espada de aço, provavelmente é de aço inox, e ela provavelmente não foi feita para cortar nada. Ela é feita para você pendurar na parede, justamente por isso que ela é de aço inox, porque o aço inox você precisa de menos cuidado para manter, né? Você não precisa ficar passando óleo, passando graxa, passando o que é que você passa na sua espada para manter. Mas ela também não funciona. Se você usar ela contra alguma coisa, principalmente se for uma coisa mais resistente, ela vai quebrar. Quebrando uma espada desse tipo, você pode quebrar ela em uma parte que fique afiada. E aí ela pode entrar em você, entrar em alguém que está ali do lado, porque quando você quebra ela divide em duas e uma parte dela sai voando da sua mão. Essa parte pode se quebrar de forma afiada, voar e acertar outra pessoa, como a gente viu naquele outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards, em que o cara quebra a katana e ela volta e acerta ele mesmo. Essa daqui não é uma espada de duas mãos, mas ela pode ser usada também. Eu acho que ela é uma espada longa, mas ela também pode ser considerado o que o pessoal chama de broadsword, que é uma espada de duas mãos também. Ele começa falando que acha que não é uma espada de duas mãos, mas que ela pode ser usada como espada longa, mas que isso pode ser chamada de broadsword, que é uma espada de duas mãos. Ele não se decide, né, se ela é uma espada de uma mão, se ela é uma espada de duas mãos, mas vamos falar aqui dos termos. Espada longa é um termo que a gente usa, quer dizer uma espada feita para se usar com duas mãos, mas que em alguns momentos você usa ela com uma mão, seja para você tirar a outra mão e controlar o seu oponente, para qualquer outro tipo de ação que você precise soltar rapidamente uma mão. Broadsword não é exatamente um termo usado para essas espadas, né? É um termo que foi usado por muito tempo por Dungeons and Dragons e outros tipos de representações da Idade Média fantástica na mídia. Ou seja, essa espada foi feita para usar com as duas mãos. Espada longa é um termo bom para ela. Broadsword, falando dentro do mundo dos aficionados por espada, né, digamos assim, geralmente você está se referindo a essa espada aqui, que é uma espada escocesa do século XVIII, por aí, e você não está se referindo a esse tipo de espada. Muita gente se engana em achar que as espadas medievais eram realmente muito afiadas. Não, galera, elas não tinham um fio tão forte quanto, por exemplo, as espadas japonesas, porque o foco das espadas medievais era mais realmente a pancada, a contusão que a barra de ferro aqui literalmente poderia causar. E também você tem que pensar que em um duelo de espadas, você bater com a ponta do fio em uma outra espada, vai acabar acontecendo que seu fio vai ficar destruído, totalmente arrasado. Então as espadas medievais, elas não tinham um fio tão afiado assim. Elas eram realmente uma barra de ferro com um fio não tão forte assim e que tinham como principal objetivo realmente machucar pela pancada. Vamos lá. As espadas tinham fio, sim, elas eram afiadas, né? A gente não sabe exatamente o quanto, mas elas eram bem afiadas, pelo menos, porque existem exemplares de espadas antigas, né, do período, que ainda hoje estão afiadas e que você pode se cortar nelas. Então, elas definitivamente eram afiadas. Algumas pessoas sugerem que elas eram tão afiadas quanto a geometria do fio permitia, né? Porque uma das coisas que interfere no fio da sua faca, espada, qualquer lâmina que você for usar, vai ser a geometria do fio. Se ele é em formato de diamante, se ele é lenticular, várias possibilidades. Outra coisa, no entanto, que ele falou que é bem verídica, é que contato fio com fio, você acaba destruindo o fio da sua espada. Mas eles eram feitos, os contatos fio com fio. Tem muita gente que diz que não, porque vai destruir o fio, blá blá blá, mas sim, eram feitos, você tem exemplos claros nos tratados. Realmente, se sua espada perdeu o fio, é uma coisa ruim. Mas
Acontece, você vai, compra uma espada nova. Ou se for um dano não tão grande assim, você manda reparar a sua espada, consertar. Ou até mesmo você pode consertar, dependendo do tipo de dano. A gente tem que parar para pensar que os duelos de espada eles não duravam muito tempo, né? Era uma coisa de 2, 3 golpes, geralmente, né? Alguns podiam se exceder a isso, mas 2, 3 golpes acabou. Para sua espada ficar tão inutilizada assim, ou você tem que estar num duelo muito par a par, né? Os dois no mesmo nível e o duelo está se estendendo muito, ou você tem que lutar com várias pessoas, uma depois da outra. E de qualquer jeito, você termina ali o processo e depois disso você efetua reparos ou a troca da sua espada. Porque eu tô falando de uma autêntica armadura medieval. Galera, no caso aqui, eu tenho uma cota de malha legítima. Quer dizer, não é legítima porque ela foi fabricada recentemente. Mas o que eu vou fazer é vestir isso aqui, primeiro, para poder me colocar mais no lugar de um guerreiro medieval e conseguir usar a espada da mesma forma que eles usavam antigamente. E também porque é muito legal isso. Só que, eu nunca vesti uma armadura medieval na vida. Eu sei que meus antepassados provavelmente devem ter guerreado bastante pra eu estar aqui onde eu tô hoje. Mas, cara, vocês não têm noção do peso que é isso aqui. Vamos lá. Ele mesmo se contradisse de novo, né? Disse que a armadura é legítima, depois disse que não é mais legítima. Enfim. Isso daqui é uma cota de malha com uma construção do estilo butted, ou seja, ela não é rebitada. As cotas de malhas da época eram rebitadas. Isso significa que essa cota não vai ter uma resistência adequada que as outras cotas passadas teriam. Ou seja, mesmo como uma reconstrução, isso daqui não é legítimo. Isso não é legítimo de forma nenhuma. Agora ele diz que vai usar a cota de malha para que ele possa usar a espada como era utilizada antigamente. Bem, se a gente parar para pensar que a espada é uma arma principalmente civil ou secundária durante uma guerra, né, mas é uma arma de uso principalmente civil, não faz sentido você pensar que você vai usar a cota de malha e usar a espada como ela deveria ser utilizada antigamente, porque está fora do contexto. Mesma coisa que você falar, eu vou usar uma pistola do jeito que ela era usada no século XXI. E para isso eu vou usar a roupa de um Marine dos Estados Unidos. Não, eles usavam menos pistola do que, por exemplo, uma pessoa vestida normalmente nos Estados Unidos, no Brasil, onde quer que for. Você pode argumentar que talvez usar uma roupa de policial no século XXI você blá blá, mas aí é outra história, né? Você está lidando com o que seria uma milícia da época medieval. E que também seria algo mais próximo que a polícia do Rio, por exemplo, faz, que é usar fuzil. Ou seja, eles não estariam usando espada, não como arma primária, pelo menos. Estaria ali na cintura. Eles teriam alguma arma de haste, uma lança, o que quer que fosse. É muito pesado, cara. Na boa, deve pesar uns 10 quilos tranquilamente isso aqui. Vamos tentar vestir. Só um adendo aqui rapidinho, a cota de malha realmente era bem pesada, geralmente ela é a peça mais pesada de uma armadura completa, só para dar uma ideia. Aquela armadura cheia de placas, essa é a peça mais pesada da armadura, geralmente. Mas ela geralmente ela é apertada aqui na cintura, que vocês não estão podendo ver, mas imagina aqui a cintura, e assim o peso ele distribuía pelo corpo, né? Ele não ficava só nos ombros, que provavelmente vai ser como vai ficar nele. O peso todo nos ombros e vai cansar realmente, assim é complicado aguentar muito tempo. E eu tenho aqui a armadura, o peito aqui, o tórax, e também o capacete aqui, o elmo. Só para deixar aqui, o termo correto é coifa. Deixa eu pôr aqui o elmo, e eu tenho também uma túnica, para ficar 100% autêntico. E aí, Ronaldo? Tá incrível, Vlad. Tá mesmo? Tá muito massa, parecendo um cruzado, cara. Tô pronto pra ir lá pro Oriente Médio, meu. Só para dar alguns adendos aqui, geralmente uma roupa de cota de malha ela seria bem mais feita para o seu corpo, né? Ela seria muito mais bem ajustada, feita sob medida. Não teria esse espaço embaixo do queixo que tem aqui em V. Geralmente ela era presa aqui na altura da boca, era só para você poder falar, não precisa de mais do que isso. Ou seja, protege o máximo que você puder. Sobe aqui o queixo, o cara precisa falar, protege a boca. E fecha aqui. Dá para ver só o rostinho. Essa parte está até ok. Aqui na linha dos olhos, mas aqui, um erro frequente que você vai encontrar em coifas de malha é justamente isso, que ela desce e aparece até o pescoço.
Se entrar uma estocada ali, vai direto no pescoço dele, tá completamente impróprio. Essa camisa, bem, posteriormente você tem camisas de cota de malha que são feitas mais para vir por cima do gambeson e não precisa ser tão certas assim nas mangas e nessas partes. Agora, na cintura, ela realmente precisa ali de um aperto bem maior. Você pode usar um cinto por cima para conseguir esse aperto, né? A sua escolha, mas geralmente elas eram mais apertadas ali na área da cintura. Tá, vamos a mais algumas coisas aqui. Esse escudo ele parece que está feito completamente de metal, isso daí parece ser um metal. Escudos eram feitos de madeira. Escudo completamente de metal, existia o broquel. Fora isso, tudo de madeira. Mesmo assim, existiam alguns broquéis que eram de madeira. Posterior ao período medieval, começou a ter a rotela, que realmente é um escudo completamente de metal. Mas não, no período medieval, esse tipo de escudo era feito de madeira. Uma outra coisa, essas rodelas da cota de malha dele, elas me parecem estar muito, muito grandes, né? O diâmetro delas está muito grande para mim, mas isso daqui é no olhômetro, né? Eu não tenho como saber qual o diâmetro que elas são. Mas se você pegar um achado histórico de cota de malha, você vai ver aqui que realmente os anéis eram finos, o mais fino que você pudesse. Quanto mais cara fosse a cota de malha, mais finos seriam os anéis. Uma última coisa antes que eu me esqueça, espadas medievais não tinham, na bainha dessa espada aqui, eles não tinham essa parte de metal aqui na parte de cima, só tinha um shape, ou chape, como você quiser chamar, lá embaixo, que é para impedir a ponta, né, de vazar a bainha. Em cima não se tinha esse tipo de adereço de metal. Aqui, porque a espada medieval, eu acho que é mais focada realmente na pancada do que no corte em si. Na contusão, né? É. Isso aí. Vamos ver então. Vamos bater aqui, ó. Então vamos lá, vamos começar aqui. Meu, é o que eu falei, galera. Foi muito mais na pancada do que no corte. Olha só o quanto que amassou aqui, Ronaldo. Caraca, velho, olha só, pessoal. Foi uma pancada, meu. Dobrou aqui, todo o papelão, cara. Puxou toda a caixa junto, Foi, cara. meu. Mano do céu, meu. Dá outra aqui no meio. No meio de novo. É claro que vai amassar o papelão, não vai cortar, porque essa espada, primeiro, como eu disse, né, ela é feita para você pendurar na parede. Então ela não vai ter fio. Obviamente você vai só amassar a caixa. Outra coisa, essa espada, esse tipo de espada, né, que é feita para você pendurar na parede, ela não vai ter nenhum distal taper, geralmente. E essa daí também não tem nenhum profile taper. Ou seja, ela vai reto e só depois ela vira numa ponta. Existiam exemplos de espadas medievais assim, sim. Elas iam mais ou menos reto, né, e depois fazer uma ponta. Mas muitas delas tinham profile taper. O que é isso? Elas vão afinando na lâmina até formar uma ponta. Às vezes elas vão afinando e depois quebram mais um pouco para chegar na ponta. Enfim. Essa vocês podem ver. São duas linhas retas paralelas, uma do lado da outra. Não tem nenhum profile taper. Outro tipo de taper que existia era o distal taper. Ou seja, ela era mais grossa na base e ela ia afinando, afinando, afinando até a ponta. Mas não larga. Pega aqui a lâmina da espada, vira ela de lado aqui, aí você tem a grossura dela. Mais grossa na base e afinando até a ponta. O que isso faz? Isso traz a massa da arma toda para trás. Se você pegar, por exemplo, um cabo de vassoura. Um cabo de vassoura é um bom exemplo disso. A massa dele está mais para o lado da cabeça da vassoura. Então se você segurar ele no fim do cabo, perto da cabeça da vassoura, imagina aqui a cabeça da vassoura aqui embaixo. Se você segurar ele aqui embaixo, você consegue controlar muito mais fácil aquele cabo. Se você fizer o contrário e segurar ele pela outra ponta, lá no fim, você vai ter muito mais dificuldade em controlando aquela vassoura. A massa do objeto não mudou, ele continua tendo o mesmo peso que ele sempre teve. A diferença é a distribuição da massa, ela está muito mais para o lado da cabeça. A espada funciona tendo muita massa perto do pombo ali, onde você segura, perto do pomo, não do pombo. Ela é uma arma extremamente ágil por causa disso. Você tem muito controle ali da ponta, controle dos cortes, você faz o que você quiser ali. Ela é diferente de um machado, por exemplo, que o peso está todo do outro lado. E por isso uma pancada de machado, mesmo que ele esteja mais cego, vai amassar, vai fazer tudo isso. Essa espada, como ela não tem as formas que as espadas utilizavam para trazer o peso todo para trás, o peso dela é muito mais na frente. Então ela vai realmente amassar muito mais do que uma espada da época faria.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma estocada aqui. Meu! Então, galera, a espada medieval, ela realmente tinha, assim, a forma mais correta, vamos dizer assim, de você empregar ela, é você usar o poder da contusão para derrubar o seu oponente e depois você finalizar com uma estocada. Porque... Perfeito, você usa o poder da contusão da espada para derrubar o seu oponente e depois você finaliza ele com uma estocada. É assim, esquece todos os tratados de esgrima que existem, esquece tudo. Você usa o peso da espada, derruba o seu oponente no chão, vira ao contrário, estoca ele e acabou. É assim que você ganha uma luta no período medieval. Ao longo dos tempos, as armaduras foram se desenvolvendo tanto que uma cota de malhas realmente consegue parar o fio. E se você desse uma pancada com o fio em uma cota de malhas, o que ia acontecer é, primeiro, o seu fio ia ser todo destruído e depois não ia acontecer nada com o seu oponente, porque a cota de malha serve realmente para parar o corte de uma arma. E por isso que as espadas foram se desenvolvendo e ficando cada vez mais pesadas. Ele fala uma coisa certa aqui, depois ele desenrola tudo naquela besteira de novo de espadas pesadas. Realmente, as armaduras elas foram se desenvolvendo para adquirir proteção contra as armas. E se você tentar cortar uma cota de malha com a espada, vai acontecer o que ele falou. Você não vai conseguir cortar, você vai destruir o fio da sua espada. Então, o que você precisa fazer, se você tiver contra um oponente que usa cota de malha, é estocar. Você estoca ele. Você pode estocar ele tanto usando Half Sword, você pode tanto estocar ele usando estoque normal. Ou você pode usar uma arma que é realmente feita para ser pesada, mesmo com a armadura, causar dano no seu oponente. Como uma massa, por exemplo. Uma massa é feita justamente para isso, para você, com o peso da arma, causar dano no seu oponente. Talvez, se você tiver com uma arma com fio e com muito peso na parte superior da arma, como por exemplo uma acha d'armas, talvez você consiga sim fazer um corte na cota de malha, mas vai ser um corte pequeno, não vai causar tanto dano quanto causaria se fosse uma estocada, por exemplo. E por isso que as espadas foram se desenvolvendo e ficando cada vez mais pesadas e mais pontudas, porque você pode focar na estocada. Nossa, furou de novo, cara. A estocada fura inteiro, cara. Quer dar uma... E realmente, elas foram ficando sim mais pontudas para passar pela cota de malha. Isso daí também ele falou bem certinho. E tá na hora de estourar quem não ajuda nós, Ronaldo. Meu, o Vlad acabou de falar, vou destruir um item de praxe. Realmente, Aqui começa a ficar mais perigoso, né? Começa a ser real as chances da espada quebrar e machucar algum dos dois. Dos três, né? Tem um cameraman também, né? Então, não faça esse tipo de coisa em casa. Seja com uma espada sem fio dessas de pendurar, ou com uma espada afiada, porque se você está usando uma espada afiada, como eu já falei antes, você precisa de noção, de treino, blá 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 blá. Não faça esse caso. vai. Eu pego. Resistiu, cara. Olha isso, cara. Meu, A Coca-Cola Olha, cara. tomou um super dano, cara. olha só como ficou aqui. Nossa. Tomou um super dano. Tem dano nenhum ali. Essa espada tem 0 fio. Se você usasse uma espada afiada contra uma garrafa de Coca-Cola, não importa muito a sua técnica, você ia cortar pelo menos um pouco. Ela resistiu completamente. Não vazou nada. Meu, jorrou o sangue da Coca-Cola pra tudo quanto é lado. Tomei um banho de Coca aqui. O sangue da que é bom, Coca-Cola. Ronaldo? Oi. Dizem que a Coca é muito bom pra não deixar as coisas enferrujarem. Então, a nossa espada aqui vai ficar um bom tempo sem enferrujar, Os cara. templários deviam usar isso na época, né? Cara, isso foi muito legal, porque Cara, eu dou um eu gasto acho- muito... A Coca-Cola é boa para tirar a ferrugem. Para não deixar enferrujar. Faz um pouco de sentido. Só que o problema da Coca de não deixar enferrujar é que ela não ia ficar na espada, né? A Coca ela não tem uma boa impregnação. Se você quiser tirar a ferrugem de alguma coisa, né? Como eu já fiz antes, você pode encher um tanque de Coca-Cola, deixar o objeto em questão submerso. Depois que você deixa ele por algumas horas, eu deixei virando a noite. Você pega uma esponja, alguma coisa abrasiva, esfrega, vai sair a ferrugem rapidinho. Agora, se você quiser deixar que algo não enferruje, você tem que entender o que é ferrugem. A ferrugem é o oxigênio interagindo com o aço, que deixa ele oxigenado e isso causa ferrugem. Ou seja, você tem que impedir que o oxigênio interaja com o aço. Como você faz para impedir isso? Você cria alguma camada em cima do aço que proteja ele do oxigênio. Ou seja, o oxigênio vai interagir com essa coisa que você está criando a camada ali. Coisas que fazem isso muito bem, por exemplo, são óleo e graxa.
A graxa, ela é boa porque ela vai ficar ali um tempão revestindo a espada. O óleo você tem que trocar de tempo em tempo, porque ele vai evaporando e vai perdendo o efeito. A coca, obviamente, ela não iria se manter ali na espada, né, no objeto em questão, e por isso ele iria, sim, enferrujar. A menos que você deixasse ele submerso. Só que você não vai deixar uma espada submersa na Coca-Cola justamente porque o couro dela, a madeira do cabo e todas as outras coisas iriam desgastar rapidinho. Ah, você vai fazer isso mesmo? Eu vou colocar o nosso elmo aqui pra gente testar também a armadura, né? Porque, na verdade, a gente estaria batendo em um cara protegido, né? É Numa verdade, batalha sim. medieval. Claro. Como eu disse antes, não necessariamente, principalmente usando uma espada, você muito provavelmente estaria batendo em alguém não protegido por armadura. Mas ele falou batalha medieval, então aí sim, a pessoa estaria muito provavelmente protegida, não só por uma coifa. Você não usa só uma coifa na cabeça, você usa um elmo por cima. Então vamos testar aqui, Vamos galera. Isso aqui é um teste extremamente autêntico, porque a melancia lembra a cabeça do ser humano. É verdade. Bom, vamos lá. Um teste extremamente autêntico. Meu, não cortou. Caraca, Mas velho. olha isso aqui, cara. Olha aqui. Fraturou o crânio, meu. Com certeza teria sido um ferimento mortal se fosse uma pessoa, Ronaldo. Nossa, Vlad. Então, mesmo a cota de malha tendo sido desenvolvida para parar o corte, por isso que as espadas medievais foram se desenvolvendo em espadas mais pesadas para realmente valer a pancada. Faz sentido. Já que as armaduras estavam evoluindo ao mesmo Isso. tempo que as Estavam armas. evoluindo ao mesmo tempo que as armas. Caraca, faz todo sentido, meu. Tem lógica no que ele falou, mas não tem sentido. Justamente porque a espada não era uma arma para ser usada em batalhas. Era uma arma secundária em batalhas ou uma arma civil, como eu já falei. As armaduras evoluíam e as armas realmente evoluíam para superar as armaduras. Ou seja, lanças evoluíram, massas. Por isso que existia a massa, porque a massa conseguia ser pesada de verdade para passar por cima da armadura, né? E vários outros tipos de armas evoluindo para superar a armadura. A espada, que é uma arma essencialmente feita para ser usada contra alguém que tenha pouca ou nenhuma armadura, ela não vai evoluir para superar outras armaduras. Não faz sentido nenhum. Com toda Cara, essa com força. toda a força. E explode essa Tá. melancia, Vlad. Só mais uma coisa. O seu corte com a espada não vai melhorar se você usar mais força. Talvez ele fique mais profundo, blá blá blá, só que isso depende muito mais da técnica do que da força. Se você usar uma técnica 100% perfeita, aí sim, se você for mais forte, vai ajudar. Fora isso, força não é um fator muito determinante no quão bom o seu corte vai ser. Especialmente porque você não precisa de muita força para aplicar um ferimento mortal para alguém com uma espada. Então vamos lá, galera. Ver o que acontece com a carne aqui depois de sofrer o impacto de uma espada medieval. Eu vou dar com toda a minha força, galera. Vou até projetar meu corpo pra frente aqui. Vocês viram o que aconteceu ali, que eu falei que não é a força que importa? Ele não alinhou o fio tão bem quanto ele deveria, a espada virou de lado e dobrou. É isso que acontece quando você não tem uma técnica tão boa. Obviamente, se ela tivesse fio, ela não ia virar do jeito que ela virou. Mas o corte não seria tão eficaz. Porque o que importa é que o fio esteja alinhado exatamente na direção do corte. Se ele estiver um pouquinho torto, ele não vai cortar tão bem. Uou! A técnica do Ronaldo foi muito melhor. Apesar de não ter tanta força, provavelmente nós vamos ver um resultado muito mais Um pedaço aqui. satisfatório. Antigamente as espadas tinham muito mais fio, porque o pessoal usava no máximo uma armadura de couro, e aí o fio faz sentido. Mas quando as armaduras foram evoluindo e começaram a usar cota de malha, esse tipo de coisa assim, não fazia mais sentido, porque a espada ficava muito frágil, e se você desse uma pancada forte, o que ia acontecer é que ia quebrar a lâmina. Então, ao longo dos tempos, as espadas foram evoluindo para umas armas mais pesadas, capazes de ter um poder de contusão maior do que de corte. Tá mais que certo, os E aí, medieval. os caras focavam em dar estocada, cara. E aí vai. O comentário dele sobre espadas mais afiadas antigamente, armadura de couro, blá 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 blá. Bem, nós temos pouquíssima evidência acerca de armadura de couro. Não estou dizendo que nunca existiu, mas elas com certeza eram muito pouco prevalentes. E na antiguidade você tinha, dependendo do quão antiguidade a gente está falando, você tinha cota de malha. Os romanos usavam cota de malha. Os celtas usavam cota de malha. Muitos povos usavam cota de malha. Então não faz sentido, a cota de malha surgiu e as espadas começaram a perder o fio. Porque as espadas são praticamente tão velhas quanto as cotas de malha. Pelo menos as espadas de aço, né? Espadas de ferro e aço. Na Era do Bronze, por exemplo, você tinha alguns tipos de armadura de escama. Mesmo antigamente,
a armadura de couro não era tão comum. E por que você pode estar se perguntando que não era tão comum? Primeiro que você precisa de muito couro para fazer uma armadura de couro. Gastar uma quantidade absurda de couro assim, você precisava de muito dinheiro para fazer isso. Até porque você não pode usar o couro de qualquer parte do animal para você fazer uma armadura, né? Você tem que achar uma parte que seja especialmente grosso e resistente. Ou então encaixando peça por cima de peça para deixar ele grosso e resistente. E aí, como eu disse, você vai precisar de uma quantidade absurda. Então, o dinheiro que você gastaria numa armadura desse tipo, você pode gastar numa armadura melhor, pelo mesmo dinheiro. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se tiverem sugestão de mais algum vídeo para eu reagir, coloca aqui nos comentários. Deem um like no vídeo para dar aquela moral. Vou ficando por aqui. Se inscreva para receber mais vídeos como esse. Ative o sininho. Até a próxima. Tchau.